E nós vamos estar lendo, então, o Evangelho de João, capítulo 4. A partir do versículo 7 até o 18. Tem como título esse capítulo, A Mulher de Samaria. Evangelho de João, capítulo 4, do 7 ao 18. Leamos. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu ela: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu nunca mais tenha sede, nem precises vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e esse que agora tens não é teu marido. Isto dissestes com verdade. Deus, nós te rendemos graças neste momento e nesse instante, e estamos diante de um grande desafio, ó Deus, que é entendermos aquilo que tu estás revelando aqui na tua palavra santíssima. E queremos pedir, através do teu Espírito e da tua unção, que tu ilumine os nossos olhos e o nosso coração, ó Pai, dando-nos entendimento, tranquilidade e dando, Senhor, uma linha de raciocínio lógico naquilo em que nós temos como humano limitado. Tu possas, ó Deus, superar, fazendo com que os nossos irmãos, até mesmo eu, nós possamos ser alimentados, edificados, ó Pai, e entendermos sempre para as nossas vidas o Teu querer e a Tua vontade, ó Pai. Perdoa os nossos pecados e nos ajuda. Nós te pedimos em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, então o nosso tema está aí, né? A salvação é um presente de Deus. Todos nós gostamos de receber presentes, a não ser que seja um presente de grego, né? Presente de grego ninguém gosta, ou pelo menos não está sempre querendo receber, porque presente de grego, para quem já conhece a história, é um presente destrutivo, é um presente que vai de encontro com aquilo que nós sempre queremos, que é sempre a melhor coisa, sempre o melhor que nós queremos ganhar, é sempre um bom presente. Então, presente de grego nós nunca imaginamos receber, a não ser sempre um bom presente. E esse presente que nós vamos falar aqui nesta noite, abordarmos, ela é um presente dado por Deus para aqueles que são teus filhos. E esse presente dado por Deus foi um presente que nós não merecíamos. Como a própria palavra diz, né?
é um dom, é graça de Deus. E tudo aquilo que é dom e que é graça de Deus, nós que conhecemos a palavra do Senhor sabemos que na tradução ela é algo imerecido, ou seja, nós não merecíamos receber tal presente. E por isso que é motivo de nós estar sempre sendo grato a Deus por causa desse presente dado por Deus. Então, nós vamos trabalhar aqui nesta noite como que acontece esse agir de Deus nas nossas vidas em relação da sua salvação. A primeira coisa que nós temos aqui, e eu não li a introdução, e por isso que ele começa no versículo 7, nisto veio uma mulher samaritana. Por que nisto? Por causa de alguma circunstância que antecederam a esta fala de Jesus com a mulher. O que aconteceu antes de Jesus estar diante dessa mulher? Primeira coisa que acontece, que existiu um desafio entre os fariseus, e a gente pode perceber logo no primeiro versículo, que eles interrogaram, agueriram ou questionaram Jesus a respeito de quem batizava ou quem tinha batizado mais pessoas, se era Jesus ou se era João Batista. É interessante que aí, entre parênteses, vai dizer que Jesus não batizava, quem batizava eram os discípulos. Jesus não estava preocupado com títulos, com quantidade, com quantas pessoas seriam batizadas. A preocupação de Jesus era outra. Ele estava focado naquilo que ele precisava fazer. E o que ele precisava fazer era pregar o Evangelho. Por isso que ele sai meio que a francesa, meio que de fininho, e volta. Ele está aqui na Judéia, né? Ele está aqui neste momento. Jesus, ele está na Judéia e ele se retira e vai para Galiléia, porque ele não quer, a ideia, o pensamento de Jesus não é ficar discutindo, né? Não é ficar discutindo coisas que não têm relevância, que não têm importância. Se é batismo gota a gota, se é batismo mergulho, se é os dois batismos, Jesus não está preocupado com isso. Jesus está preocupado com o ser humano. Ele está preocupado em salvar vidas. A preocupação de Jesus é buscar pessoas. Por isso que ele sai de fininho. E ele sai e vai realizar aquilo pela qual ele tinha sido enviado ao mundo. Então ele sai, e para ele chegar novamente na Galiléia, ele tinha que passar por Samaria. Então Jesus sai e vai para Samaria, passa por Samaria. Só que Jesus, nesse percurso, ele sai de uma região e vai para outra, com o pensamento sempre de anunciar a palavra do Senhor. E quem é Jesus? O que significa a palavra Jesus? Jesus vem de... Era um nome muito comum na época. Ele vem de Oséias, vem de Josué, ou Josué, e depois Jesus. Então, essa era os nomes predominantes na época, como José, João. Se eu falar assim, tem algum João aqui? Acho que a meia dúzia vão levantar a mão. Então, era um nome predominante. Oséias significava salvação. Josué significa aquele que salva. E Jesus significa Deus salva.
Então, o que nós temos aí com isto? Nós temos aí com isto de que a iniciativa de salvar o homem, esse é o primeiro ponto do texto, nós podemos verificar, que a iniciativa de salvar o homem sempre é de Deus, é uma iniciativa divina. Porque no próprio nome Jesus carrega a salvação, no próprio nome, mostrando que Ele é a salvação para a humanidade, mostrando que Ele é o Redentor, aquele que realmente veio com esse objetivo e com essa intenção de salvar o pecador. Então, a iniciativa sempre é de Deus. Lá, é interessante que Moisés viveu, segundo eu estava olhando, antes de Jesus, 1400, 1600, antes da vinda de Jesus. E se nós olharmos lá em Números, Moisés já estava profetizando a vinda do Messias, a vinda de Jesus. Então, quando nós falamos que a palavra de Deus, ela é um fio de ouro, é que ela começa e termina com aquela intenção e com aquele objetivo. Quando nós falamos que Deus se relaciona com o seu povo através da aliança, nós estamos falando e dizendo que tem todo um processo para chegar na salvação, que é Cristo Jesus. Então, lá em Números, capítulo 13, versículo 16, a parte B diz assim, isso quando José estava enviando os 12 príncipes para espiar a terra. O primeiro nome que é citado, o primeiro príncipe que é citado é o de Josué. Porque ele diz assim, e Oséias, filho de Num, foi chamado Josué. Então, Moisés já está profetizando aqui salvação. Se Oséias é salvação, Josué é aquele que salva e Jesus é o Deus Salvador, Moisés, há 1600 anos atrás, já estava profetizando a vinda de um Salvador, de um Redentor. Então, quando a gente fala, irmãos, que a Bíblia, ela é um livro que, se você lendo e entendendo e buscando compreender, você vai perceber que as doutrinas, elas vão se fundamentando uma em cima da outra. Não é pego aí um versículo isolado e feito uma doutrina. No próprio nome de Deus, no próprio nome de Cristo, no próprio nome de Jesus, já está inserido a salvação. Já está implícito, aplicado a redenção. A gente pode perceber por causa dessa profecia de Moisés. Aí mostra a iniciativa de Deus em busca do homem. Quando você vai dar um presente, você não pede para outro, vou dar um presente, né? Sei lá, para o meu tio ou para minha tia. Aí, o meu primo, vai lá e compra o presente e dá para minha tia. Primeira coisa que ele vai falar, mas eu vou lá comprar e você vai reembolsar depois? Você vai me dar o dinheiro? E você vai quebrar aquele ato de querer ver a surpresa? Foi um presente bom ou foi um presente de grego? Você vai querer perder esse momento de entusiasmo pelo presente que está sendo dado por você? Não, você quer ver a surpresa, você quer ver a alegria, você quer ver o contentamento. Por isso que Deus diz e fala que a festa no céu
por causa de uma pessoa que aceita e se converte. A alegria no céu por causa de uma pessoa convertida, irmãos. Porque Deus se alegra com aquele que é salvo. Deus se regozija. E é por isso que Jesus veio ao mundo, porque Jesus é o presente. Jesus é o Redentor. Ele é aquele que veio resgatar a nós e a cada um daqueles pela qual Ele próprio morreu para nos salvar. Então, Moisés já estava profetizando. E essa ideia dele profetizar, essa ideia de Deus enviar, e essa ideia de que tinha que ser alguém perfeito, santo, sem pecado, faz com que o próprio Jesus, o presente, se torne também o primeiro missionário auto-salvador. Porque ele veio, trouxe e se fez, né? Não é isso que a Bíblia diz? Ele se fez carne por nós e habitou entre nós. Porque ele é o nosso Redentor. Então, a primeira coisa que nós temos aí é a salvação é uma iniciativa de Deus. E isso nós podemos perceber muito bem na palavra do Senhor. Algumas coisas aí que nós percebemos no texto é que Jesus se encontra com a mulher samaritana num poço. Era o local de encontro na época, se a gente for verificar a palavra de Deus, né? Alguns encontros que a gente percebe e vê na Bíblia aconteceram no poço. Porque era local de encontro, onde as pessoas iam buscar água. Os casamentos, todos que a gente vê, aconteceram o encontro no poço. Raquel se encontra no poço com quem? Isso, com Jacó. Rebeca se encontra no poço com quem? Isso, com Isaac. Ou com o servo de Isaac. Né? Moisés se encontra com Zípora, num poço. E Jesus se encontra com a mulher samaritana num poço. O encontro deles é significativo, porque, primeiro, né, Jesus rompe aí para evangelizar e para falar a respeito da salvação com alguns obstáculos. O primeiro obstáculo que Jesus rompe aí ele está falando, Jesus está falando com uma samaritana. Segundo obstáculo, Jesus está falando com uma mulher. Mais ainda, uma mulher que não era bem vista pela sociedade. Ela não lia a cartilha dos judeus. Para os judeus era uma afronta. Os homens poderiam ter até 1, 2, 3 mulheres, mas a mulher não podia. A gente não vai discutir aqui em que situação, em que mérito ela já estava no 5º marido, enfim. Ela tinha, Jesus tinha esse obstáculo, mulher marginalizada, ela estava à margem da sociedade. Outra coisa, né? Ela era samaritana, ela era mulher, e tem a questão moral. Quando eu falo moral, é que Jesus é o Salvador e ela é pecadora. Jesus simboliza tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que o indivíduo precisa, tudo aquilo que o homem mais almeja, tudo aquilo que o homem mais quer é que
ser salvo e ser saciado, ou sendo saciado a sua alma. E a mulher era tudo aquilo que a sociedade hoje sem Cristo é. A sociedade hoje sem Cristo, representada pela mulher, é uma sociedade adúltera. Adúltera não no sentido, pode até ser no sentido real da palavra, mas adúltera no sentido de ir contra aquilo que Deus quer do ser humano. E o que Deus quer do ser humano? Deus quer do ser humano aqueles que o adorem em espírito e em verdade, que dê exclusividade e que dedique totalmente a Ele tudo aquilo que você possui. Não só esses momentos de encontro aqui, mas tudo que você possui tem que ser culto de louvor e adoração a Deus. O seu dinheiro, o seu carro, a sua casa, o seu filho, a sua mãe, o seu pai, o seu tio, todos têm que ser e existir para adorar a Deus. E a sociedade hoje é uma sociedade corrupta, mentirosa, adúltera. Isso é o que Deus mais despreza. Essa mulher, que talvez, quem sabe, por muitos de nós, ela é julgada, mas ela representa a situação do mundo pecaminoso. Ela representa pessoas que não querem nada com Deus, que querem distância de Deus, que querem estar alheio a Deus. Então, esse é o que nós temos aqui, é esse quadro que nós temos aqui. Então, Jesus ele veio para romper barreiras. Jesus não fez e não faz acepção de pessoas. Nós também não podemos fazer acepção de pessoas na nossa pregação. Nós temos que pregar para ricos, para pobre, para adulto, para criança, para japonês, para brasileiro. Enfim, nós temos que pregar para todos, sem acepção de pessoas. E nós podemos perceber que Jesus tem essa mentalidade e é isso que ele quer ensinar para os seus discípulos. Então, a iniciativa e o ensino e a demonstração de como deve ser pregado o Evangelho, de como que nós podemos e temos que nos comportar, Jesus está mostrando aqui. Nós temos que olhar a todos, porque nós não sabemos quem Deus vai alcançar. Nós temos que olhar para todos. E nós não temos que ficar preocupados com picuinha, ou com isso, com aquilo, de questões de batismo, ou quanto membro chegou, ou quanto membro vai chegar. Vai chegar, porque se você for fiel à palavra e pregar a palavra como Jesus se preocupou em fazer, com certeza, irmãos, com certeza vai chegar pessoas. Então, esse é o primeiro ponto que nós podemos verificar aqui. O segundo ponto que nós temos que verificar aqui, irmãos, é que a salvação, ela é uma necessidade da alma. A mulher, ela estava totalmente carente de alguma palavra. No entanto, que a gente vai percebendo com o diálogo dela com Jesus, e ela vai soltando, só que Jesus tem uma didática, tem uma maneira de extrair e tirar da mulher aquilo que ele queria e precisava ouvir, e ele consegue fazer isto. Ele vai conversando com uma mulher e ele pede água, e a mulher diz para ele: mas como que pode, você sendo um judeu, você vem pedir água para mim, que sou samaritana? Então, quando fala aqui, eu acho que é o versículo 9, então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Então ela faz essa pergunta para Jesus, né? E aí Jesus vai cravando, vai criando, vai buscando e busca um diálogo com essa mulher.
E nesse diálogo, né, Jesus responde para ela. E ela diz Jesus responde para ela, olha, se tu me pedires água, eu te darei água. Mas ela ainda não tinha entendido, Jesus estava falando de outro tipo de água. Jesus diz, eu darei água da vida eterna. E a mulher fala, me dá dessa água, eu quero dessa água. E ela não vai entendendo até que... né? E aí o diálogo vai acontecendo e ela vai entendendo que realmente Jesus e era aquilo que ela estava buscando, e ele era o único que podia dar água para ela, que pudesse saciar a sua alma, saciar o seu espírito, dar equilíbrio emocional, tratar a questão moral dela. Jesus era o único que poderia fazer isto. Porque Jesus, como diz a própria palavra de Deus, Jesus é luz. Jesus é o pão da vida. Jesus é a água que mata a sede. Então, o único que pode matar a sede, matar a fome, saciar a alma, a nossa alma, é Jesus. Jesus é o único que pode fazer isso. E aí Jesus a gente vai percebendo que Jesus ele vai discipulando essa mulher. Ele vai mostrando quem ele era. Porque a mulher fala que Jesus, você é maior do que o nosso pai Jacó? Você é maior do que os nossos profetas? Aonde que pode adorar? Aqui ou acolá? Aí Jesus vai mostrando para ela e vai discipulando ela e dizendo para ela tudo aquilo que ela precisava escutar e ouvir. E ela, no final, ela vai perceber que ele era mais do que um profeta. Jesus era mais do que aquilo que ela poderia imaginar. Porque, no final, a gente percebe que Jesus consegue ir no âmago da questão, consegue ir no coração dela. Quando Jesus diz, vai lá e busca o seu marido. A mulher responde, eu não tenho marido. E Jesus disseste muito bem, você não tem marido, né? Não é isso que ele responde? Disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Então ela já estava no 6º marido. E com isso ela percebe que Jesus, ele é o profeta enviado por Deus. Então nós temos aqui que a iniciativa da salvação é divina, é de Deus, e nós temos aqui a salvação, ela é uma necessidade para a alma. Terceiro e último, irmãos, a salvação é uma exigência. A salvação é uma exigência para a mudança de vida. Então, se você é salvo e continua na mesma ou na mesmice, ou continua sentado no banco, ou não entregou nenhum folheto ainda, alguma coisa de errado está acontecendo. Porque aí no finalzinho, a partir do versículo 39, diz o seguinte: muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito.
Vindo, porém, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que ele é verdadeiramente o Salvador do mundo. Ou seja, a mulher, a ideia de largar o cântaro significa que ela esqueceu que ela tinha ido buscar água, e ela se esqueceu que ela tinha um cântaro, ela deixou o cântaro e voltou para a cidade. Eu preciso falar que o Messias está aqui, que o profeta prometido chegou, e ele está em nosso meio. Então, a salvação dada por Jesus e alcançando essa mulher, fez com que ela imediatamente deixasse tudo aquilo que ela tinha vindo fazer, não tivesse mais nenhuma importância, não tivesse relevância mais para ela. Ela precisava testemunhar e falar a respeito daquilo que Jesus tinha feito na vida dela. E aí a pergunta é: o que Jesus fez e faz e tem feito na minha vida ou na sua vida? Então nós precisamos entender que Jesus, ele não veio para os sãos. Jesus não veio para os sãos. Aliás, Lucas diz isso, né? Que Jesus disse que os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. E esses doentes aqui não é o doente físico, porque o doente físico, se ele estiver doente por causa do físico, e se esse físico for por causa do pecado, a cura só nós podemos dar a ele. Se for uma doença física ocasionada pelo pecado. Porque quando você está pecado, a palavra de Deus diz que os ossos sentem, a mente sente, a cabeça também. E aí não há remédio humano que resolva, a não ser Cristo Jesus. O tratar moralmente com essa mulher, resolvendo os pecados dela, esses pecados só foram resolvidos por causa de Jesus. Jesus é que resolveu essa questão para ela. A questão moral, a questão cultural, a questão civil, foi resolvido por Jesus. Quando eu falo civil, é o fato de samaritanos não se entender com judeu. Moralmente, porque ela precisava de ser tratado espiritualmente. Então, irmãos, esse remédio aqui da cura espiritual, ela só vai poder ser dado hoje por nós. Nós é que vamos transmitir isso. Ainda em Lucas 19:10 diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então Jesus veio com essa missão, de salvar e buscar aquele que estava perdido. A parábola, que foi usada de manhã, as duas parábolas, ela mostra que os 2 filhos estavam perdidos. Um estava perdido com a ilusão do mundo. O outro estava perdido dentro de casa. Você está perdido aonde? Espero que seja... Não gostaria que você estivesse perdido, mas se estiver, espero que seja dentro da igreja. Dentro de casa. E que a partir de agora você busque não estar perdido dentro de casa ou dentro da igreja. Que você procure se achar. Você consegue se achar?
Se não conseguir, eu vou falar que tem alguém que pode te ajudar. Ele pode te ajudar. Jesus pode te ajudar. Ele é a bússola. Ele é a água. Ele é o pão. Se você está perdido, busque a bússola. Busque a luz. Se você está perdido, é sinal que você está no escuro. E a palavra de Deus diz que Jesus, Ele é a luz. E quando a luz chega, né, você vê tudo bonitinho. Eu estou vendo, essa igreja está linda, lotada, cheia. Estou vendo por causa da luz. Se apagar, eu vou ver alguns vultos por aí, né? Então, irmãos, nós temos que ter essa mentalidade aqui. E para finalizar, a pergunta, a aplicação que eu coloquei aqui, é o seguinte: qual foi a maior preocupação de Jesus? Com que mais Jesus se preocupou no seu ministério? Qual era o seu maior foco? O maior foco, o maior objetivo de Jesus era e é o pecador. Por isso que ele saiu de fininho, ele não quis discutir sobre batismo ali. O foco dele era sair e ir atrás de pecador. E ele veio atrás de pecador. Esse é o objetivo, né? Então, nós não temos que olhar para a questão A ou questão B, ou para quem é rico, para quem é pobre, ou para quem é japonês, ou para quem é brasileiro. Nós temos que olhar aquelas pessoas que precisam ser atingidas com a salvação. Esse é o nosso foco, essa tem que ser o nosso objetivo. Amém, irmãos? Vamos louvar a Deus